Ezequiel 47. Abra sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia. Ezequiel 47. Nós vamos ler do versículo 1 em diante, até o versículo 12. Amém? Aleluias. Amém, Davi? Amém, queridos? Quem achou aí, acompanha aí comigo, amém? Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo, e ali notei que jorrava água para o leste debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais de 500 metros chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do mar. Versículo 9: por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O mar morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto, desde En-Gedi até em Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O mar morto se encherá de peixes, de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerá árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá fruto em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio, que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimentos, e suas folhas de remédios. Amém? Amém, amados? Eu quero falar nessa noite sobre o nosso tema, mais profundo. E queridos, Deus mostra para Ezequiel um rio, e esse rio, a Bíblia diz que ele nasce no templo. E ele sai do altar, debaixo do limiar do templo, das portas do templo, este rio.
E Deus mostrou também ao profeta, queridos, que as águas deste rio, elas eram poderosas. E por onde aquelas águas passavam, acontecia uma maravilhosa transformação. As águas do rio de Deus. E queridos, por causa Deus aqui, queridos, Ele usa nessa visão um cenário para nós, queridos, não faz tanto sentido, porque muitas vezes nós não conhecemos. Mas nós que já estudamos um pouquinho sobre o Mar Morto, é um lugar, queridos, que não tem vida nenhuma. E Deus usa esse cenário. O mar que está ao oriente é um mar morto. E o mar morto, queridos, não existe vida nenhuma naquele mar. Não existe plantas em voltas. Não existe peixes. Não existe vida nenhuma. E Deus usa esse cenário, queridos, para mostrar para Ezequiel, o profeta. E Deus mostra para ele que quando as águas que saem do templo, do altar, as águas do rio de Deus, elas se encontram com as águas daquele mar morto, há uma poderosa transformação. Começa aquelas águas mortas a se encherem de vida. E esta é a mensagem que Deus traz para nós através desta palavra, queridos. Que existe um rio. Lá em Apocalipse vai falar do rio que alegra a cidade de Deus. As suas águas são claras como o cristal. Há um rio que brota do trono de Deus. Há um rio de vida. Há um rio que quando ele chega, queridos, a morte ela tem que sair. Ela tem que dar lugar à vida. É o que essa palavra está falando, que quando o rio de Deus ele chega, aonde a morte em nossas vidas começa a ter vida, nós começamos realmente a viver. É por isso que Jesus falou assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E Jesus, ele é o rio de Deus. Ele mesmo declarou: eu sou a água da vida. Quem beber, ele falou para aquela mulher ali no poço, amém, de Jacó, a mulher samaritana, ele falou assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque esta água se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna, aleluia. E quando essa água chega, queridos, as águas do rio de Deus, ela começa a transformar aquilo que é morto, aquilo que está, queridos, caótico na nossa vida, terrivelmente destruído na nossa vida. Deus começa a reconstruir, a trazer vida. Aleluias. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o que está no versículo 5. Diz aqui que aquele homem que pegou nas mãos do profeta e levou ele pelo rio, o rio de Deus,
que ele começou lá do templo, né? Ele mediu 500 metros. Eles andaram meio quilômetro. E a Bíblia diz que eles entraram no rio ali depois de 500 quilômetros. 500 metros, meio quilômetro. E as águas davam aonde? No tornozelo. Amém? E eles novamente, eles esmageiam, ficam na margem do rio e andam por mais 500 metros. E aquele homem pega na mão do profeta e leva ele, amém? E agora as águas batem na onde? Vão até onde? Joelhos. E então sai novamente, vai até a margem e começa a andar mais 500. Mais 500 metros. E agora dá na onde, queridos? Algumas versões falam lombo, né? A cintura. A nossa cintura. E ele sai novamente do rio, vai para a margem, caminho mais 500 metros. E eles entram no rio. E agora? Está aqui no versículo 5. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo. Diga comigo, rio fundo. Amém? O suficiente para atravessar a nado. Não dava mais pé, queridos. Não dava mais pé. O que significa isso aqui, amados? Você pode ver que no versículo 6, o homem que estava conduzindo, o profeta, falou assim: você viu isso? Aquele enviado de Deus, o anjo que estava ali, trazendo aquela visão, aquela revelação para o profeta, e para nós também, amém? Falou assim: você viu isso? Por quê? Porque ele chegou no momento, queridos, que não dava mais pé. E o que isso quer dizer para nós, queridos? Isso quer dizer que Deus quer nos levar a um lugar aonde, queridos, não vai dar pé para nós. Porque enquanto está nos tornozelos, nós estamos no controle. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, querido, mas nós queremos ficar no controle. Enquanto está nos joelhos, as águas, os nossos pés estão sentindo o chão, nós estamos no controle. Estamos num reino sobrenatural, estamos num reino de milagres, estamos num reino, amém, de coisas maravilhosas, de coisas tremendas, de coisas eternas, mas nós insistimos em ficar com os pés no chão. Eu estou no controle. É eu que decido, é eu que controlo a minha vida. Eu digo quando eu vou e quando eu não vou, amém? A Bíblia diz que o Espírito, amém, ele é como um vento. Você não sabe de onde ele está vindo, e não sabe para onde ele vai. E assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, aleluias. E esse lugar mais profundo é o lugar que Deus quer levar você, aonde não dá mais pé, aonde você não tem mais controle. O controle agora é dele. É para essa caminhada que eu chamei a igreja nesses 14 dias, ir para um lugar aonde nós não temos mais o controle. É Deus que vai controlar, é Deus que vai fazer, é Deus que vai agir, é Deus que vai se manifestar, é Deus que vai operar, é Deus que vai guiar, aleluia. É o desejo do meu coração, amados. Quando Deus me levou a esse propósito, amados, nesse período de consagração, é isso que Deus estava falando no meu coração. Eu quero levar você a um lugar aonde não dá mais pé, aonde você não tem mais controle. É eu que vou controlar.
Amém. Nós falamos muito de ser dirigido pelo Espírito Santo, nós falamos muito da vida no Espírito Santo, nós falamos muito em querer o Deus controlando, Deus guiando a nossa vida. Todos os dias nós levantamos e falamos: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, mas nós não queremos ir às águas profundas, nós não queremos ir mais profundo, nós ficamos no controle, nós limitamos o dia que nós vamos à igreja, o dia que nós oramos, o dia que nós fazemos as coisas para Deus, nós controlamos, nós fazemos a nossa agenda. E para Deus fazer algo, para Deus controlar, nós temos que rasgar a nossa agenda, e nós temos que ler na cartilha de Deus, nós temos que deixar Deus fazer a agenda do nosso coração, da nossa vida. Amém, amados? Que a Bíblia diz que não deu pé ali, queridos, fundo demais para atravessar a pé. E o anjo falou para ele: está vendo? Você viu isso? Agora vem comigo. O homem que estava guiando o profeta falou assim: vem comigo. Vem comigo. E após essa experiência de Deus tão poderosa, o profeta, ele é levado à margem do rio novamente. E até aqui, queridos, ele não vê nada, não há nenhum escrito que ele viu alguma coisa, mas a partir do momento que ele tem essa experiência das águas profundas, do lugar onde não dá pé, do lugar onde ele não controla mais, é Deus que está no controle. Quando ele volta para a margem, queridos, é como se os olhos dele se abrissem, a visão dele se abrisse. E aí ele começa a perceber o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo, queridos. Somente depois dele ter experimentado um lugar mais profundo no rio de Deus, Ezequiel passa a ver a poderosa manifestação, amém, de Deus naquele lugar, queridos. E ele começa a ver algo tremendo, amém, aonde havia morte, ele começou a ver, diz o versículo 9, por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos, o mar morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esta água fluir, haverá vida. Ele começou a ver vida, ele começou a ver a pescadores, amém, às margens deste mar, amém, coisas que não se via, não se vê, amém, mas Deus mostrou para ele ali naquele lugar, amém, depois da experiência dele mergulhar profundo, dele estar no lugar profundo, amém, no rio de Deus, os olhos dele se abrem, e ele começa a ver, amém, ali até ele começa a ver pescadores, ele começa a ver redes de pescadores secando ali, à beira daquele rio, e o mar morto que não tem nenhum peixe, diz que se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos, diz que continuarão salgados. Tem pessoas que elas querem ficar no lugar raso, e o lugar raso, queridos, é o pântano. O lugar raso é aqueles lugares que fica aquelas... onde as águas saem ali um pouquinho, fica ali, é lugar raso ali, amém, e tem pessoas na sua vida espiritual insistindo em ficar nesse lugar, e diz que naquele lugar as águas, elas não receberão vida, elas não serão curadas, permanecerão salgadas, sem vida. Então se você quer ver a vida de Deus, se você quer ter experiências maravilhosas, se nós queremos como igreja, amém, estar no controle do Espírito Santo de Deus, se a nossa vida está nas mãos realmente do Senhor, nós precisamos estar no rio de Deus, aonde há vida, aonde há cura, aonde há milagres. Quem sabe você está vivendo nos charcos, nos pântanos, o rio de Deus está à sua frente, mas você fala: mas é profundo demais, é muito comprometimento esse negócio aí. Eu não quero me comprometer tanto não, eu vou ficar aqui no charco aqui, eu vou ficar aqui no pântano mesmo. Mas eu quero dizer para você que aí não há vida,
aí não há milagres, aí não há vida sobrenatural, aí não há vida extraordinária, aí não há coisas novas de Deus, não há novas conquistas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Você tem que decidir hoje, amém, pular neste rio, mergulhar nessas águas de Deus, amém, e os seus olhos se abrirão, e a manifestação do poder vai começar a acontecer na nossa vida, porque não vai ser mais eu, não vai ser mais você, não será mais nós que estaremos no controle, mas Deus vai estar no controle de todas as coisas, amém. Nós vamos ver, queridos, as árvores, amém, e diz que aquele rio, eles ali na margem do rio, cresceram árvores frutíferas de toda espécie, amém, árvores que elas deram frutos que serviram de alimento e de remédio, amém, aleluias, haverá provisão e haverá cura, amém. Quando você decidir andar nesse nível, eu já decidi, amém? Deus já me falou, eu falei, Deus, eu vou fazer essa caminhada, amém? E hoje, amados, é o primeiro 500 metros, começamos hoje, amém? Glória a Deus. Você não vê, mas há um varão de fogo do seu lado, pegado na sua mão, amém, e Ele vai nos conduzir, na minha mão, Ele vai conduzir nós, é o anjo do Senhor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que teme a Deus, amém, e eu creio que há um anjo ao meu redor, eu creio, por quê? Porque não foi o homem que falou, foi Deus que falou, a palavra de Deus diz que há um anjo, amém, e esse anjo vai nos tomar pela mão, e ele vai nos levar nesses 14 dias, e hoje é o primeiro passo, amém, e ainda nós estamos nos 500 metros ainda. Diz que andou 500 no tornozelo, mais 500, 1 quilômetro nos joelhos, 1.500 metros na cintura, aí 2.000 metros, 2 quilômetros, aí eles estavam em águas profundas, amém? E eu convido você para nós entrarmos neste rio de Deus, nesses dias, amém? Haverá muita unção de Deus, muita presença de Deus neste lugar, amém? E eu queria que você marcasse esse encontro comigo, não comigo, mas com Deus, amém? Eu marquei nesse dia, eu falei ontem, eu não sei quantas pessoas, e eu estou surpreendido, amados, com a multidão que está aqui, aleluias, amém? Glória a Deus, e nós vamos até dia 28, e eu sei que Deus vai falar poderosamente, amém? Deus vai usar pessoas aqui, adoração, e nós vamos adorar um pouco mais a Deus, amém? Deixa aí a sua Bíblia na cadeira, amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos entrar neste rio de Deus, aleluias. Hoje começa